Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais presentes e declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de fevereiro de 2024. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Ata 04/2024, a terceira sessão ordinária em 22 de fevereiro de 2024. Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano 2024, com início às 19 horas, realizou-se a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, com a presença do presidente, senhor Sérgio Vitali, o qual teve a presença dos vereadores Divo Malacarne, Everaldo Coucial, Gilmar Minosso, Hilário Cardoso, Márcio Runque, Neivo Borsato, Solano Rodrigo Fausti e Volney Luiz Anzireiro. Continuando a pauta do dia, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior, e não havendo nenhuma manifestação em contrário, passou-se à assinatura da mesma. Nesse instante, foi lida a súmula do projeto de lei 1877/2024, súmula. Altera artigo 41, anexo 1 da lei número 1485/2018. Plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais, alterando o número de vagas, o cargo de motorista e da outras providências. Projeto que o vereador Everaldo Coucial, representante das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e também na Comissão de Finanças e Orçamento, concedeu parecer favorável. Parecer este aprovado. Em plenário, o projeto foi deixado onde não houve nenhum comentário. Então foi lido a preposição de número 04/2024, onde o vereador Gilmar Minosso vem solicitar para que o projeto seja colocado em única votação, preposição aprovada. Assim sendo, o presidente colocou em primeira e única votação o projeto de lei 1877/2024, que foi desaprovado por 5 votos contra 3 votos. Votando contra os vereadores Divo Malacarne, Hilário Cardoso, Márcio Runque, Neivo Borsato e Volney Luiz Anzireiro. Continuando, foi feita a leitura do projeto de lei 1884/2024, súmula. Altera inciso 2º, alíneas A, B e C do artigo 16, parágrafo 2º da lei número 1485/2018, Plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto que, após a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Obras e Serviços Públicos analisar, o vereador Neivo Borsato concedeu parecer favorável, parecer aprovado. Deixado em plenário o projeto de lei, o vereador Gilmar Minosso comentou que é matéria que irá beneficiar os servidores com cursos online, e isso é prática para cada vez mais ser aplicada em todos os setores. Também fez uso o espaço o vereador Márcio Runque, que se colocou a favor dessa alteração, pois vem trazer maior conforto aos nossos servidores que poderão fazer parte de seus cursos via internet. Isso segue-se uma possibilidade cada vez maior nos tempos modernos. E não havendo mais comentários, o presidente solicitou a leitura da preposição de número 05/2024, feita pelo vereador Hilário Cardoso, que vem solicitar a dispensa de novas análises sobre esta matéria, preposição aprovada. Então o presidente colocou em primeira e única votação o projeto de lei número 1884/2024, que foi aprovado por todos. Prosseguindo a sessão, foi feita a leitura do projeto de lei 1885/2024, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral vigente no valor de até R$ 1.133.646,06 e da outras providências. Este projeto de lei, o vereador Volney Luiz Anzireiro solicitou um prazo de até 8 dias para analisar melhor esta matéria. Prazo concedido pelo senhor presidente. Dando andamento à pauta do dia, o presidente pediu a leitura do projeto de lei 1886/2024, súmula. Concede reajuste remuneratório para servidores e funcionários públicos municipais, efetivos, ativos, inativos, aposentados e pensionistas de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, e da outras providências. Projeto que, após a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento
analisar, o vereador representante Everaldo Concial concedeu parecer favorável. Parecer este aprovado. Deixado em plenário o projeto de lei, o vereador Everaldo comentou que esse reajuste vem ajustar, de certa forma, o que não foi repassado no passado, quando o índice da lei municipal não foi devidamente aplicado. E não havendo mais comentários, o presidente solicitou a leitura da preposição 06/2024, feita pelo vereador Márcio Runck, que vem solicitar a dispensa de novas análises sobre esta matéria. Argumentou verbalmente o vereador Márcio que é importante a agilidade nesta matéria para que possamos nós, como vereadores, dar o andamento necessário para o reajuste a esses servidores. Preposição aprovada. Então, o presidente colocou em primeira e única votação o projeto de lei 1886/2024, que foi aprovado por unanimidade. Continuando, foi lido o projeto de lei 1887/2024, súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel urbano e da outras providências. Este projeto o presidente encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e também a Comissão de Obras e Serviços Públicos. E conforme o artigo 79, parágrafo 3º e artigo 81, parágrafo único, concedeu prazo de 8 dias para parecer por escrito sobre este projeto de lei. Com o fim das matérias do Executivo, foi apresentado as matérias do Legislativo Municipal. Requerimento 03/2024, do vereador Everaldo Concial, que requer do Executivo Municipal que seja encaminhado à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, informações sobre onde foram usados os pavers retirados na reforma do Laguinho Municipal Guilherme Rover. Informações essas claras e objetivas, de onde foram usados e quais os trechos de calçada foram utilizados esses materiais, descrevendo as ruas e os devidos locais. O vereador Everaldo explicou que são materiais públicos, de boa qualidade, que ele não conseguiu encontrar em nenhum local, que foi feito calçadas com os mesmos. Então que a administração venha explicar onde utilizou esses materiais. Requerimento este aprovado por todos. Também neste momento o presidente comunicou que na próxima sessão ordinária entrará em análise e votação a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao ano exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Adroaldo Felder. Portanto, a sessão será de matéria exclusiva. Não havendo mais assunto para a pauta do dia, o presidente Sérgio Vitale deixou a palavra livre para a consideração dos senhores vereadores e agradeceu a presença de todos que se fazem presentes nessa Casa de Leis, declarando encerrada a sessão ordinária dia 22 de fevereiro de 2024, determinando que se celebrasse esta ata que por mim for redigida e após lida e achado conforme fica por todos os vereadores presentes. Alguma manifestação contra a ata? Passamos à assinatura da mesma.
conforme o contido no artigo 223, 224 e 225, a matéria desta sessão será exclusiva, pois entrará em discussão e votação as contas do município referente ao exercício de 2016. Deste modo, solicita ao secretário que faça a leitura do acórdão do parecer prévio número 277/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo número 305.306/17. Assunto: prestação de contas do prefeito municipal, entidade município de Nova Prata do Iguaçu, interessado Adroaldo Felder. Relator conselheiro José Durval Matos do Amaral. Acordo de parecer prévio número 277/21 da primeira Câmara. Ementa: prestação de contas de prefeito de Nova Prata do Iguaçu, referente ao exercício de 2016. Parecer prévio pela irregularidade das contas. Ressalvas: aplicação de multas e recomendação. Acordam os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro José Durval Matos do Amaral, por unanimidade em: primeiro, emitir parecer prévio recomendando a irregularidade da prestação de contas anual do então prefeito municipal de Nova Prata do Iguaçu, senhor Adroaldo Felder, relativas ao exercício financeiro de 2016, em razão de a ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. B. Obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres no mandato, que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado número 15. Segundo, ressalvar os seguintes aspectos: I. Entrega dos dados do Sistema de Informação Municipal, acompanhamento mensal, SIM-AM, com atraso. 2. Despesas com publicidade institucional, realizadas no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos dos primeiros semestres dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Terceiro, despesas com publicidade institucional, realizada no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais. E, quarto, resultado orçamentário barra financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS. Terceiro, aplicar ao senhor Adroaldo Felder as seguintes multas previstas na Lei número 113/2005. Primeiro, do artigo 87, quarto G, em fase da ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. Segundo, do artigo 87, quarto, letra G, em face das obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado número 15. Terceiro, do artigo 87, terceiro, letra B, em face dos atrasos na entrega dos dados do SIM-AM, superior a 30 dias. Quarto, recomendar ao município de Nova Prata do Iguaçu, na pessoa de seu representante legal, que observe os mecanismos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, voltados à efetividade da gestão fiscal responsável, notadamente em seu artigo 9º. Quarto, determinar, após trânsito julgado da decisão, as seguintes medidas. A. O encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, nos termos do artigo 175L1 do Regimento Interno. B. Após, ao Gabinete da Presidência para a expedição de ofício à Câmara Municipal, comunicando a decisão com a respectiva disponibilização do processo eletrônico, conforme parágrafo 6º do artigo 217-A do Regimento Interno. C. Em seguida, a Diretoria de Protocolo para o encerramento dos autos, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Votaram nos termos acima os conselheiros Artagão de Matos Leão,
Ivan Leles Bonilha e José Durval Matos do Amaral. Presente a Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Valéria Borba. Plenário virtual 2 de dezembro de 2021, sessão virtual número 19. Conselheiro José Durval Matos do Amaral, presidente Ivan Leles Bonilha. Solicita a leitura do parecer número 02/2024 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 02/2024. Trata-se do presente processo de prestação de contas do município de Nova Prata de Iguaçu, referente ao exercício financeiro 2016 de responsabilidade do senhor Adroaldo Felder. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do parecer prévio 277/21, referente à prestação de contas do prefeito municipal relativa ao exercício financeiro 2016, número 305/306/17, emitiu parecer prévio recomendando a irregularidade da prestação de contas anual do ex-prefeito municipal de Nova Prata de Iguaçu, Adroaldo Felder. Vejamos. Acordam os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto do relator conselheiro José Durval Matos do Amaral, por unanimidade em primeiro, emitir parecer prévio recomendando a irregularidade da prestação de contas anual do então prefeito municipal de Nova Prata de Iguaçu, senhor Adroaldo Felder, relativas ao exercício financeiro 2016 em razão de a ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. B. Obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Conforme critérios fixados no pré-julgado número 15. Segundo, ressalvar os seguintes aspectos: entrega dos dados do Sistema de Informação Municipal, acompanhamento mensal, que é o SIM-AM, com atraso, despesas com publicidade institucional realizada no primeiro semestre de 2016, em montante superior à média dos gastos do primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Terceiro, despesas com publicidade institucional realizadas no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal das normas, regulamentos e editais. E quarto, resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios de operação de crédito e RPPS. Terceiro, aplicar ao senhor Adroaldo Felder as seguintes multas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, número 113/2005, em fase da ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial. 2. Do artigo 87, quarto, letra G, em fase das obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15 e terceiro, do artigo 87, terceiro, letra B, em face dos atrasos na entrega dos dados SIM-AM superior a 30 dias. Quarto, recomendar ao município de Nova Prata de Iguaçu, na pessoa de seu representante legal, que observe os mecanismos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal voltados à efetividade da gestão responsável, notadamente em seu artigo 9º. Antes de adentrar ao mérito do julgamento, ressalta-se que a Comissão de Finanças e Orçamento tem conhecimento que está em trâmite no Tribunal de Contas do Estado do Paraná o recurso de revisão número 773.022/23, o qual busca a revisão da decisão proferida no pedido de rescisão número 461.515/22, que pretende buscar rescindir o acordo número 277/21, que está em discussão. Logo em que pese a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná em 2021, deve ser levado em consideração o ano do referido exercício financeiro, 2016, bem como todos os fundamentos e prerrogativas previstos no regimento interno desta Câmara Municipal para o julgamento da prestação de contas, sob pena de violação ao princípio da legalidade descrito na Carta Magna de 1988. Dessa feita, conforme pontuado pelo Acordo 277/21, Primeira Câmara, as irregularidades apontadas foram as seguintes:
ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada do laudo atuarial. B. Obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15. Contudo, com todo respeito à decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a comissão entendeu que as irregularidades apontadas no acordo número 277/21 não passam de meros erros formais, bem como nenhuma das irregularidades são insanáveis, ou seja, não prejudicaram o município com as contas públicas do Poder Executivo. Sobre a irregularidade, a ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada do laudo atuarial, o acordo de parecer prévio número 277/21 apontou o seguinte: quanto à ausência de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, conforme minuciosa análise pela unidade técnica, com base na Lei Municipal 1258/14, o laudo atuarial, estima-se que o valor apontado ao Fundo de Previdência Municipal fosse de R$ 591.109,54, correspondente a 5% da folha de pagamento do exercício 2016. No entanto, foi aportado o valor de R$ 69.259,10 em 2016 e de R$ 318.254,87 em 2017, restando ausente qualquer justificativa para os pagamentos a menor do que as estimativas constantes nos documentos oficiais. Assim, conforme consignou a unidade técnica para a verificação de que os valores pagos correspondem aos valores devidos, deve ser encaminhado o resumo mensal da folha de pagamento, contendo base de cálculo e o valor do aporte apurado por mês, inclusive do 13º. Analisando precisamente a irregularidade apontada, a comissão verificou que o município de Nova Prata de Iguaçu está em dia com o pagamento dos aportes. Além disso, verificou-se que no processo administrativo do Tribunal de Contas, que é o exercício financeiro 2016, se baseou na Lei Municipal 1258/14, a qual foi realizado o cálculo atuarial anual. Entretanto, no ano 2016, não foi aprovada a nova lei com os valores novos da tabela, o que gerou um erro formal na comunicação do laudo atuarial. Isso se confirmou analisando o laudo atuarial no seguinte exercício 2017, onde foi considerado o valor acumulado do ativo financeiro, fazendo com que o valor pendente de pagamento em 2016 fosse absorvido nos próximos anos, aportando os recursos necessários para o ano em questão. Outro ponto importante para se destacar é que o relatório financeiro do Fundo de Previdência Social do município de Nova Prata de Iguaçu, o qual consta os aportes para a cobertura do déficit atuarial, demonstrando que no exercício financeiro 2016, o total acumulado foi de R$ 326.518,44, bem como no mesmo relatório se observa que o total acumulado no exercício financeiro 2017 foi de R$ 534.692,36, o que também demonstra que foi absorvido pelo exercício 2017 o faltante do ano anterior. Ainda deve-se destacar que o Tribunal de Contas solicitou no acordo de parecer prévio 277/21 para a verificação de que os valores pagos correspondem aos valores devidos. Deve ser encaminhado o resumo mensal da folha de pagamento, contendo a base de cálculo e o valor do aporte apurado por mês, inclusive do 13º. Deste modo, verificando toda a documentação apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, inclusive os documentos pertinentes ao pedido de rescisão, conclui-se que os documentos solicitados pela entidade fiscalizatória,
foram devidamente apresentadas na forma solicitada, o que corrobora para a tese da regularidade das contas, uma vez que foi comprovado os pagamentos contendo a base de cálculo e o valor do aporte apurado por mês, inclusive do 13º. Além disso, a comissão buscou no acervo do Tribunal de Contas as contas do Fundo de Previdência Social do município de Nova Prata do Iguaçu do exercício 2016 e nos termos do acordo número 2289/18, Primeira Câmara, processo número 306-310/17, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná aprovou as contas do Fundo de Previdência Social, com ressalva. Não obstante, a comissão verificou que no exercício financeiro 2016, o município de Nova Prata do Iguaçu teve o certificado de regularidade previdenciário CRP vigente durante todo o ano de 2016. Portanto, considerando as informações apresentadas, não restam dúvidas que a ausência de pagamento de aportes para a cobertura déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial não passa de um mero erro formal, uma vez que as contas do Fundo de Previdência Social foram aprovadas e o município teve a vigência do CRP durante todo o ano de 2016. Se não bastasse isso, existem inúmeras jurisprudências do próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná que regularizam o item em questão, se comprovados os ajustes contábeis realizados no exercício seguinte. O que é o caso da prestação de contas de 2016 do município de Nova Prata do Iguaçu. A título de exemplo, colaciona-se as jurisprudências localizadas. Prestação de contas municipal, inconsistência entre balanço patrimonial e laudo atuarial. Inconsistência no registro de passivo atuarial em relação ao laudo respectivo, exercício 2015. Ajustes contábeis, exercício 2016 e 2017. Ressalva. Contas regulares, com ressalvas, publicado no dia 10/10/2017. Prestação de contas municipal, atraso no envio de dados eletrônicos, inconsistência entre balanço patrimonial e laudo atuarial, atraso nos envios de dados eletrônicos, encerramento do exercício, período em questão, gestão pública, sofreu o impacto de alterações de normas contábeis, adoção de novo sistema informatizado, razoabilidade e proporcionalidade, falha que deve ser apurada na prestação de contas do exercício seguinte. Ressalva com aplicação de multa, inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo respectivo do exercício 2014, ajustes contábeis realizados no exercício seguinte, ressalva, contas regulares. Publicado no dia 10/10/2017 pela segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Prestação de contas municipal, aplicação de recursos previdenciário, prévio credenciamento de instituições financeiras, reserva matemática previdenciária, inconsistência. Aplicação de recursos previdenciários, necessário prévio credenciamento de instituições financeiras, credenciamento exercício seguinte, ressalva, passiva atuarial, reserva matemática previdenciária, inconsistência entre o balanço patrimonial e o laudo respectivo, dados corrigidos nos exercícios seguintes, ressalva, contas regulares com ressalva. Prestação de contas exercício 2016, atraso no envio de dados, SINAM, divergência do balanço patrimonial, inconsistência no registro passivo atuarial, contas regulares com ressalva. Publicado no dia 8/1/2019. Logo, inexiste irregularidade, uma vez o município cumpriu com o pagamento dos aportes apurados no laudo atuarial, não passando de um mero erro formal. Dessa feita, diante do princípio da proporcionalidade, razoabilidade e também da legalidade, entende-se que o presente item deve ser convertido em regular. Sob a irregularidade, obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15, o acordo de parecer prévio 277/21 decidiu o seguinte:
Quanto às obrigações de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas do exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15, a unidade técnica constatou que a documentação apresentada e os dados do SINAM demonstram que houve a entrada de recursos de parte das fontes deficitárias das origens, transferências voluntárias e operação de crédito no exercício 2017. Contudo, as operações de crédito subsistiram deficitárias no montante de R$ 202.971,99, o que, somado os déficits nas origens dos recursos ordinários livres, transferentes do Fundeb e outras origens, acerca dos quais não houve qualquer comprovação de entrada de recursos, impõe a irregularidade do apontamento nos termos consignados, assim, ante o descumprimento da regra número 42 da LRF, a irregularidade do item se mostra adequada. Analisando os documentos apresentados e verificados pelo Tribunal de Contas, conclui-se com todo respeito que a decisão está equivocada. Isso se confirma pelo fato do déficit apontado ser da fonte de operações de crédito no valor de R$ 202.971,99. Contudo, esse valor corresponde a 0,594% do orçamento total do município de Nova Prata do Iguaçu no ano 2016, que foi de R$ 34.145.000. O resultado deficitário das operações de crédito resulta no fim do exercício, pois o método de contabilização é empenho global da obra para controle orçamentário e que, conforme é executado os recursos, são liberados e liquidados conforme emissão de documentos fiscais mediante medição para execução. Da vasta documentação apresentada ao Tribunal de Contas, não restam dúvidas que o déficit apontado é sobre os empenhos globais, realizados no exercício financeiro 2016, tendo em vista as obras realizadas no município, onde o pagamento era realizado por medição, gerando o próximo empenho para os exercícios seguintes. Isso se confirma com a documentação apresentada ao Tribunal de Contas, onde a fonte 602, que foi a obra de reforma e ampliação do Paço Municipal, cuja dotação foi aberta no exercício 2016. A obra cadastrada no módulo Obras, com as devidas medições todas encaminhadas, podendo-se verificar que a obra ocorreu de 2016 a 2018. Já na fonte 601, refere-se à operação de crédito para a obra de reforma e ampliação do terminal rodoviário, que iniciou em 2016 e terminou em julho de 2017. Ou seja, foi realizado o empenho total da obra no exercício financeiro 2016. Contudo, o pagamento era realizado conforme a medição, o que gerou a divergência e o suposto déficit nas operações de crédito. Outro ponto importante que a comissão observou é que as contas do exercício financeiro 2017 do município de Nova Prata do Iguaçu foram devidamente aprovadas, conforme o decreto legislativo 02/2020. Logo, o suposto déficit apontado nas contas de 2016 em nada atrapalhou a gestão seguinte. Se o déficit apontado nas contas de 2016 tivesse desequilibrado as contas da gestão de 2017, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por seu órgão fiscalizador, apontaria tal situação, o que, de fato, não aconteceu. Uma vez que o déficit de 2016 não maculou as contas do exercício seguinte. Além disso, verifica-se novamente no acervo da jurisprudência do Tribunal de Contas que o déficit apontado nas contas de 2016 está dentro dos precedentes do Tribunal de Contas, 5%. Bem como o percentual apontado não teria o condão de macular a análise da prestação de contas do gestor. Cita-se jurisprudência do TSE.
Acorde de parecer prévio 258/21, Primeira Câmara. Processo 288.533/17. De voto vencedor da relatoria do excelentíssimo conselheiro Artagão de Matos Leão, em que déficit superior ao verificado nos presentes autos fora considerado ressalva, conforme trechos abaixo reproduzidos. Somado aos esclarecimentos trazidos aos autos, destacam diversos investimentos realizados pelo município nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, assistência social, posto que o município não possui rede privada de educação ou saúde, fato que, em meu entendimento, deve ser sopesado na análise das contas públicas, conforme alegado de fato, aos municípios de pequeno porte sobrevivem de transferências constitucionais, uma vez que a arrecadação, ainda que existente, não cobre os gastos expendidos com atendimento às necessidades básicas da população. Acorde de parecer prévio número 129/21, do excelentíssimo senhor conselheiro Durval Amaral. Confrontando tais dados, observa-se que, embora a fonte de recursos livres tenha apresentado um incremento significativo em seu déficit, passando de R$ 315.930,02 para R$ 1.138.185,99, este montante se mostra inferior ao tido como razoável por esse tribunal, 5%, uma vez que a receita das fontes livres no exercício 2016 totalizou R$ 26.316.085,93. Os resultados atinentes às operações de crédito, por sua vez, demonstram que houve uma ligeira redução do déficit. Acrescenta-se ainda que não há especificações das instruções técnicas de quais foram as despesas contraídas pelo município que ensejaram a restrição das contas, não sendo possível constatar se efetivamente houve violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E apesar de análise realizada segregando as fontes por vinculação, é pertinente mencionar que o resultado negativo total de R$ 1.179.527,22 representa 3,63% das receitas orçamentárias do exercício de R$ 32.467.071,80, não se revelando hábil ao ensejar o desequilíbrio das fontes ao final do mandato ou comprometer a gestão seguinte. A partir desse panorama e diante dos precedentes desse tribunal, tem que ser relevado irregularidades como sob análise, quando a situação fática assim o recomenda, e que divirjo dos opinativos técnicos para fins de converter a irregularidade em ressalva. Prestação de contas municipal, regularidade com ressalva. Déficit orçamentário / financeiro de fontes financeiras não vinculadas. Tribunal de Contas, Paraná 350.987/16, Segunda Câmara. Prestação de contas estadual, regularidade com ressalva, déficit orçamentário, recomendação, aprimoramento do controle interno. Processo número 283.911/19. Tribunal Pleno, data de publicação, 2 de fevereiro de 2020. Acorde de parecer prévio 258/21, Primeira Câmara. Prestação de contas do Prefeito Municipal, exercício 2016. Resultado orçamentário financeiro de fontes não vinculadas a programas, convênios e operações de crédito e RPPS. A ausência de encaminhamento do balanço patrimonial emitido pela contabilidade e ou da respectiva publicação, despesas com publicidade institucional, realizada no período que antecede as eleições, exceto a publicação legal nas normas, regulamentos e editais. Obrigação de despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa conforme critérios fixados no pré-julgado 15. O relatório do controle interno apresenta ocorrência de irregularidade passiva de desaprovação da gestão, inconformidade na publicação
do período de análise, entregues do SINAM com atraso, parecer prévio pela regularidade com ressalva, nos termos do voto vencedor, aplicação de multa por atraso do envio dos dados SINAM. Ainda localize o Acordo 404/23, Tribunal Pleno, que aprovou com ressalvas as contas de 2020 do senhor Adroaldo, sob idêntica irregularidade apontada no presente Acordo 277/21. Vejamos. Acordo de parecer prévio número 404/23. Tribunal Pleno. Recurso de revista. Prestação de contas do prefeito municipal de Nova Prata do Iguaçu. Exercício financeiro 2020. Parecer prévio que recomendou a irregularidade das contas do prefeito por conta de obrigações e despesas contraídas nos últimos 2 quadrimestres do mandato que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, conforme critérios fixados no pré-julgado 15. Inexistência de comprovação de que as despesas, sem o amparo dos respectivas disponibilidades, ocorreram nos últimos quadrimestres do final do mandato, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, conhecimento e provimento para que seja emitido parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalvas das contas de Adroaldo Felder, afastando-se a multa que lhe foi aplicada. Da leitura do acordo citado acima, não restam dúvidas que se trata da mesma irregularidade das contas de 2016, sendo que as contas do município de Nova Prata do Iguaçu, no ano 2020, foi regularizada com ressalva, acordo número 404/23. Portanto, a comissão, com todo o respeito, entende por divergir do acordo de parecer prévio 277/21, pelos seguintes motivos: o déficit relacionado às operações de crédito de R$ 202.971,99 correspondem a 0,594% do orçamento, percentual que, dentro dos precedentes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é 5%, é devidamente aceito. Bem como não teria o condão de macular a análise de prestação de contas. A jurisprudência do Tribunal de Contas é pacífica quanto à possibilidade do déficit atingir até 5% da receita. E conforme citado na prestação de contas 2020 do município de Nova Prata do Iguaçu, foi verificada a mesma irregularidade na prestação de contas 2016, sendo a de 2020 julgada regular com ressalva, bem como observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o item merece ser julgado regular com ressalva, tendo em vista a fundamentação apresentada. Por todo o exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento diverge do entendimento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Acordo 277/21, entendendo, ao final, que todas as irregularidades apontadas no referido acordo merecem a regularidade, visto que são meros erros formais ou irregularidade sanável nos termos da fundamentação acima. Portanto, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento propõe o julgamento das contas do município de Nova Prata do Iguaçu, atinentes ao exercício financeiro 2016, sob responsabilidade do senhor Adroaldo Felder, como regulares com ressalva. Nova Prata do Iguaçu, Paraná, 28 de fevereiro de 2024, Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Neivo Borsato. Membro, Hilário Cardoso. Membro, Divo Malacarne. Passa a palavra a um vereador representante da comissão. Com licença, senhor presidente, demais colegas vereadores,
pessoal que está aqui hoje prestigiando essa sessão tão importante. Eu só quero comunicar que quando o presidente distribuiu essas contas 20 dias atrás para a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Finanças e Orçamento foi em busca de informação da situação que se encontrava essas contas. E como foi colocado pelo Jace aqui, pelo secretário, então a comissão entendeu que ia aprovar a comissão ia aprovar contra o parecer do tribunal, porque nós entendemos que ninguém também pode ser julgado antes do término do processo. E nós entendemos, com as nossas informações, que o prefeito atual, o senhor Adroaldo Felder, está com recurso e está correndo ainda. Então as contas não foram julgadas totalmente. Então nós hoje estamos julgando, no meu entendimento, eu acho que não deveria ser julgada as contas hoje ainda. Nós devíamos esperar o resultado final do Tribunal de Contas para fazer o julgamento dessas contas. Então por isso eu peço que meus colegas vereadores aprovem esse parecer. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o parecer número 02/2024. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. Declaro aprovado por 5-3. Solicita a leitura do projeto de decreto legislativo número 02/2024. Projeto de Decreto Legislativo 02/2024. Dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Nova Prata do Iguaçu relativas ao exercício financeiro 2016. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento coloca em apreciação do plenário o seguinte. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente à aprovação das contas do exercício financeiro 2016 do ex-prefeito Adroaldo Felder. Artigo 2º. Entende-se como regular a prestação de contas do município de Nova Prata do Iguaçu relativo ao exercício financeiro 2016, conforme exposto no parecer 02/24. Abre aspas. A Comissão de Finanças e Orçamento diverge do entendimento proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Acordo 277/21, entendendo ao final que todas as irregularidades apontadas no referido acórdão merecem a regularidade, visto que são meros erros formais ou irregularidade sanável nos termos da fundamentação. Portanto, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento julga as contas do município de Nova Prata do Iguaçu atinentes ao exercício financeiro 2016 de responsabilidade do senhor Adroaldo Felder regulares e desta forma aprovadas. Artigo 3º. Fica como parte integrante do presente decreto legislativo o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 02/2024. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu, 29 de fevereiro de 2024. Vereadores membros da Comissão de Finanças e Orçamento, Neivo Borsato, Hilário Cardoso e Divo Malacarne. Conforme o ofício número 18/2024 e também a ampla defesa contraditória, passa a palavra ao prefeito municipal, gestor das contas, para a consideração sobre as referidas contas de 2016 e concedo um prazo de 10 minutos. Com a permissão do senhor presidente, nobres vereadores, exercendo o direito da ampla defesa,
venho me pronunciar nesta matéria de suma importância para o município de Nova Prata do Iguaçu. Peço ao senhor presidente que o senhor me dê mais alguns minutos, que pela importância da matéria, talvez somente em 10 minutos não conseguiremos fazer a nossa explanação daquilo que aconteceu em 2016. Mas diante da simplicidade da matéria e dos problemas serem tão simples, acredito que possa, nos 10 minutos que o senhor me concedeu, fazer a minha ampla defesa. Senhores vereadores, visitantes que aqui estão, população de Nova Prata do Iguaçu, que nos vê e que nos assiste. Ano de 2016, ano eleitoral, onde a legislação impõe, pela lei de responsabilidade fiscal, aos gestores algumas normas diferentes de gestão. Ano de 2016, nós tivemos um orçamento aprovado pela Câmara Municipal que chegou a 36 milhões e 500 mil reais. Era pouco dinheiro perto do orçamento de hoje. Mas arrecademos, graças à boa gestão, 41 milhões e 92 mil. Destes valores, a lei, a Constituição Federal, diz que os gestores do Brasil têm que aplicar em saúde, no mínimo, 15% deste valor. Ora, 15% não atende e não atendia às necessidades e à demanda do nosso povo aqui de Nova Prata do Iguaçu. Então, nós investimos em saúde em 2016. Pasmem, meus amigos, 24,95% da receita corrente líquida. Ou seja, nós investimos mais de 10 milhões na saúde, distribuído por todos aqueles que passaram pelas unidades básicas de saúde e pelo pronto atendimento, pelas clínicas, pelas pactuações dos hospitais e por tudo aquilo que o município prestava de serviços excelentes para a população. Investimos em 2016, meus amigos, um valor de 30,44%. E sei que tem muitos da área da educação, professores, que estão nos vendo e que estão aqui presentes. Quando a lei federal diz que é de obrigação do gestor, a Constituição Federal diz que nós temos que investir no mínimo 25%. Senhores vereadores, esta já é uma lição de gestão e de equilíbrio às contas públicas e de investimentos naquilo que manda a Constituição Federal e que atendem as pessoas de nosso município. Quando nós assumimos em 2013 o nosso regime próprio de previdência, ele recém tinha sido criado. Nosso regime de previdência, o RPPS, era um recém-nascido. Tinha no seu caixa, quando nós assumimos, amigos que estão aqui presentes, senhores que estão em casa e vereadores, que aqui está aquilo que vai ser definido. É vocês que têm a prerrogativa de dizer se os recursos foram investidos certo ou se não foram investidos certo. O TCE, com o respeito que nós temos, é um órgão fiscalizador e que recomenda a esta casa, que está aqui, que convive com a população e que tem a responsabilidade de fazer que os gestores invistam o dinheiro correto, tem a responsabilidade de averiguar e de votar as contas com justiça e não com política. Em 2012, nosso regime de previdência, senhores colaboradores, tinha R$1.264.000 na conta. E com um atraso de pagamento da administração anterior de mais de R$344.000. Vocês imaginem, se tinha 1.200.000 com 344 de atraso, vocês imaginam que tinha
quase 30% do dinheiro que o município não tinha conseguido aportar. Passamos assim, nesse momento, a nos reunir com a equipe técnica e fazer aquilo que se entendia na época que era o correto através do regime próprio. Mas muitas foram as reuniões, foram os eventos e entendia-se que em 2014 a equipe técnica iria fazer com que nós tivéssemos um novo cálculo actuarial. Esse cálculo actuarial não é uma coisa simples e que qualquer um faz. O cálculo actuarial tem que ser feito por uma empresa lá de Curitiba, da capital do estado. Ela tem que ser preparada, tem que saber o que está fazendo, porque ela está calculando as contas dos nossos colaboradores, que é de obrigação do município pagar através da retenção dos impostos e a diferença que ela tem que aportar para que cada um dos nossos colaboradores possa, quando se aposentar, ter o direito de receber a sua aposentadoria pelo regime próprio de previdência que nós trouxemos e colocamos naquela casa ali, e ali funciona muito bem. Entendeu-se que em 2014 nós iríamos fazer a lei, e assim foi feita, vereadores. Passado no Poder Legislativo, aprovada, e o cálculo foi refeito. E a equipe técnica, e não quero aqui me eximir da minha culpa e talvez do meu despreparo naquele momento, de fazer com que a cobrança fosse feita e que em 2016 fosse novamente feita a lei e o estudo técnico. Mas, infelizmente, por falta de preparo, por um regime próprio de previdência ser jovem, ter começado em 2012, nossa equipe técnica não tinha as informações suficientes e deixamos passar o ano de 2016 com os pagamentos dos aportes todos em dia, porém, pela lei de 2014 que regulamentava aquilo que o município devia aportar. Em 2017, imediatamente, contratamos a empresa, fizemos uma grande parceria e ali foi repassado a eles, que devem ser eles que fazem até hoje, porque é um cálculo minucioso e tem que ser especialistas, porque tem que calcular a aposentadoria de 400 funcionários para daqui 30 anos ter dinheiro e ela estar sempre com condições de fazer frente aos compromissos dos colaboradores municipais. Em 2017, fizemos então a lei, passamos na Câmara e os índices subiram. E aí, meus amigos, foi totalmente sanado, se ficou uma diferença que foi pago um pouco a menos em 2016, foi pago junto em 2017 com a lei que vigorava e que fazia com que o poder público seguisse aquela regulamentação. Mero erro formal, falta de experiência, falta de conhecimento na época dos nossos colaboradores, da equipe técnica, da contabilidade, dos próprios gestores do regime próprio de previdência, que também não tinham o conhecimento necessário, como ainda não tem até hoje, pela complexidade que é este assunto e pela importância que se tem, porque mexe na vida dos colaboradores e mexe no dinheiro do recurso do município, que também pode ser investido em outras coisas, como medicação, estrada e saúde. Então, amigos, quero aqui dizer para vocês que o que estão fazendo nesta noite é uma conduta que poderia ser aguardada, nós acostarmos os documentos no TCE, nós colocarmos aquilo que eles pediram, que está tudo lá para ser anexado, que está lá para ser lido, e eu não tenho dúvida nenhuma, meus amigos, de que estas ressalvas serão sanadas, e se hoje nós não tivermos aprovação aqui, nós vamos voltar nesta casa falando a mesma coisa, e tenho certeza que com o parecer do TSE, recomendando o saneamento, que foi sanada as pendências e que elas deverão ser aprovadas desta Casa de Leis, que se precipita em colocar em votação um acórdão de 2021, sabendo, senhor presidente, que lá tem a busca e tem o documento pedindo para que as contas sejam anexadas. Mas nós entendemos porque é um momento político e as coisas têm que ser resolvidas desta forma, mas nós estamos aqui sem nenhum medo
de prestar contas e caminhar de cabeça erguida, porque são erros meros de formalidade, falta de experiência, conhecimento da equipe técnica e administração. Outro ponto a ser falado, você que me assiste em casa, o senhor sabe que em 2016 nós fizemos várias obras de reformas naquilo que é público. Já vou falar disso no segundo item. Mas uma das reformas era esta casa, a Prefeitura Municipal, bem como a rua que os senhores andaram aqui na frente, foi feita naquela época daquela obra. Esta obra tirou aqui da Prefeitura e dividiu em duas casas. E nós ficamos sem sistema, com dificuldade, perdemos os prazos da equipe técnica de enviar os documentos, os SIM-AMs, simplesmente para prestar contas daquilo que está aqui e está certo. Ora, meus amigos vereadores, como é que vocês vão votar acompanhando o Tribunal de Contas se eu tenho o direito de ser olhados meus documentos, lidos e apreciados? Como é que vocês vão votar e vão tirar a oportunidade e dizer que vocês estão certos sabendo que lá nós temos o direito da ampla defesa e que este é o direito sagrado pela Constituição Federal e que deve ser respeitado por toda a humanidade, que é a lei maior da nossa Constituição. Como, meus amigos vereadores, que vocês vão votar e dizer que não está certo, se a CRP, a certidão, porque se não tivesse certo, não tivesse sido pago em 2016, o regime próprio de previdência não tinha certidão. Se uma das certidões do município não estiver válida, tranca todas as transferências voluntárias, tranca todas as obras, paralisa as ações. Está aqui, meus amigos. A certidão está aqui. Não ficamos nem um dia sem ela em 2016. Nem um dia. Como que nós vamos deixar alguém pagar por algo que foi falta de documento? Erro mero formal, por ter atrasado as documentações, que pode ser alguém que é parente ou amigo de vocês, que está há mais de 20 anos no serviço público. Como que vão deixar e dizer que nós estamos errados, se está aqui nas minhas mãos, está aqui a certidão que diz que o regime próprio de previdência, em 2016, aprovou as suas contas com ressalva. Como é que aprovou as contas deles e não aprovou as do município? Porque eles mandaram os documentos. Em 2021 eu não era mais prefeito, não estava mais nessa casa, não tinha acesso aos documentos, e os documentos solicitados não foram mandados por questões políticas e éticas, que não se deve fazer esse tipo de coisa, porque estas coisas, e os prefeitos se trocam a cada 4 anos, e a prefeitura é um ente federado, e que todos têm o direito de ter a sua ampla defesa respeitada. Vamos condenar alguém que está com o seu recurso lá no TCE? Vamos dizer que nós estamos errados porque os documentos foram atrasados? Vamos dizer que o regime próprio de previdência tem as contas aprovadas? Se faltou dinheiro? Se não estava certo? Como é que está aprovado? Olha, gente, a política causa esse tipo de coisa. Não se preocupe. Quando nós deixamos em 2016, presidente, amigos e vocês que nos ouvem, em 2016, nós deixamos o regime próprio de previdência com um valor que foi de 11 milhões. Ouçam bem. 2012, assumimos em 2013. 1.264.344.000 estava atrasado. Por isso que as contas do outro gestor foram desaprovadas. As minhas não tinham nada atrasado. E nós deixamos 11 milhões. 11.861 na conta do regime próprio de previdência e todas as certidões aprovadas. Então, vereadores, consciência, porque o voto de vocês aqui é soberano. É esta casa que define. Este ano vocês vão na casa das pessoas visitar. E lá vão ter que se explicar o porquê é que fazem injustiça deste tamanho que está sendo feita, porque nenhum ser humano merece qualquer coisa desta forma. Senhor presidente,
Digo que em 2017 pagamos e mandamos a documentação toda que se precisava do regime próprio de previdência. Laudo, mês a mês, inclusive, do 13º, e ando de cabeça erguida, porque todos os servidores na nossa época, dos nossos 8 anos, estão com recurso garantido. Porque em 2020 nós deixamos com 32.922.000 real em dia o nosso regime próprio de previdência. Daqui a pouco vocês vão votar. Mas a consciência vai pesar. Ah, vai! Vamos para o segundo item. Nós aprovamos, há alguns dias nesta Casa de Lei, alguns dias atrás, as contas de 2020. A mesma ressalva que tem aqui. Não contribuir despesas nos 2 últimos quadrimestres. Gente, quero falar para vocês. Em 2016, nós estávamos fazendo 13 obras. 13 obras em 2016. Muro do cemitério, barracão do setor rodoviário, rodoviária, capela mortuária, meu campinho no bairro São Cristóvão, estádio municipal, que está ali, muito lindo, unidade básica de saúde do Vorazinho, e nós fizemos mais 4 obras e convênios de pavimentação asfáltica aqui na cidade, que, para não me alongar, não vou dizer todas elas aonde que é. Erro de lançamento, quando se empenha uma obra, se empenha global, e aqui está uma. Na época ficou restos a pagar, porque a obra não estava pronta, que terminamos em 2017. A prefeitura municipal, a capela mortuária, a rodoviária, esta rua que vocês estacionaram, passaram aqui, é obra da nossa administração que nós estamos prestando conta. Prefeito que trabalha, que faz obra, presta conta, corre risco. Porque 13 obras nós fizemos, 13 obras nós finalizamos e entregamos para a população. E aqui não se mandou os convênios para baixar o valor, e aí o nosso índice ficou acima dos 5%. Nosso índice, vereadores, mandando os documentos e sanando, é de 0,549. Não chega a 0,6. Não chega a 1% da receita corrente líquida, que o gestor tem por prerrogativa deixar até 5% de déficit na sua gestão. Vamos deixar inelegível um gestor que faz obra? Esse é o encontro com a população. Ou nós temos que deixar inelegível para deixar de ter obra? Ou nós temos que ter gestor que não faz obra, porque na minha administração antes tinha 8 obras, nenhuma em andamento. As contas foram desaprovadas porque o índice era 8,94. 2.349.000 de dívida. É diferente, senhores vereadores, votar as contas de um prefeito que esgotou todo o que podia, seu direito de ampla defesa, acostou documentos, mostrou, argumentou, fez tudo aquilo que podia, e assim mesmo veio desaprovada. Concordo. Temos que seguir o caminho e a recomendação do Tribunal de Contas. Mas, meus amigos vereadores, temos que seguir a recomendação do Tribunal de Contas, que não analisou e que foi pedido os documentos e que está lá. Temos que seguir a recomendação do Tribunal de Contas e deixar e lesar a Constituição Federal, dizer que o direito de ampla defesa foi cessado, arrancado. Se é assim, podem deixar do jeito que está. Mas se vocês, nobres amigos, colegas vereadores, têm orgulho de ser pratense, se vocês têm dignidade, vocês vão acompanhar o voto da Comissão de Finanças e Orçamento e vão dizer que esta administração foi a administração que equilibrou as contas públicas, foi a administração que fez obras, que pagou em dia e que deixou um município entregue, redondinho, para os próximos gestores continuar o trabalho, que assim a lei manda. Finalizo, senhor presidente, e agradeço pelo espaço
dizendo, mais uma vez, que fico indignado por este momento, por esta votação ser antecipada. Não esperar o acórdão final e esgotar os prazos, porque já se falou que se votou as contas de 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20. Elas finalizaram. Aqui passou uma conta esses dias que ficou mais de 12 anos se discutindo e que se encerrou o ciclo. Não tem o que fazer, segue-se a recomendação. Mas quando se tem direito, quando você tem o direito de você mostrar que você está certo, você deve ser respeitado esse direito, finalizado, e aí sim, se essas contas virem reprovadas do Tribunal de Contas, e se tiver alguma imoralidade aqui ou ilegalidade, se fazer obra e deixar empenho é imoral e ilegal, então a vida pública não tem sentido. Se pagar em dia o regime próprio de previdência, se deixar 32 milhões da conta, é ilegal e imoral, peguemos o nosso boné e não falamos mais de política. Imoral é fazer outras ações. Senhor prefeito, quero, senhor presidente, já passou agradecer 20 minutos. Quero agradecer ao senhor. E agradecer aos senhores vereadores. E agora, meus amigos, vocês vão votar. Peço a cada um de vocês respeito e educação, visitantes, aos nossos vereadores que merecem, independente do posicionamento que se seja tomado aqui hoje. Mas não vamos nos entregar. Voltaremos aqui se hoje nós não tivermos derrubado esse parecer, certamente com um parecer do TSE aprovado também para novas e outras votações. Presidente, desculpa me alongar. Obrigado, vereadores. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Mas se querem deixar fora um cara que faz obra, acompanhe. Se querem continuar o desenvolvimento, vocês sabem o que tem que fazer. Deixa aí. Só um minuto. Deixa em plenário o projeto de decreto legislativo número 02/2024. Com licença, presidente, demais colegas vereadores, população presente e as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu acho que hoje um dia de extrema importância para o nosso município de Nova Prata do Iguaçu. Município esse que tem se afundado nos últimos 3 anos por falta de capacidade e de gestão e de politicagem e fazer coisas erradas. Quero dizer para os meus colegas vereadores que os que não conhecem, os que vão votar a favor do parecer, do acórdão do Tribunal de Contas, são aqueles vereadores que não vão no Tribunal de Contas buscar as informações. Nós temos aqui esse acórdão 277/2021, ele está arquivado desde o dia 2 de fevereiro de 2022 lá no Tribunal de Contas, com o intuito único de fazer politicagem. O vereador mandou um ofício pedindo para que fosse votada essas contas. As contas hoje estão aqui sendo votadas completamente irregular. Passaram, vou dizer, por cima do nosso regimento interno da Câmara e colocaram em votação. Então, senhores vereadores, tomem consciência do que estão fazendo, porque, além de tudo, o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira diz que nós não temos o direito de tirar a defesa de quem necessita. Nós não temos o direito, nós não temos o poder de tirar o direito de defesa de qualquer cidadão. Então, peço a vocês, analisem, pensem, olhem para o futuro. Olhem para o futuro, que se for para continuar o nosso município na mão de pessoas inescrupulosas, politiqueiras, é muito melhor então a gente pegar, fechar as portas do município e entregar de volta para o Saldo Lontra, como era antigamente. Muito obrigado, presidente. Pessoal, vereador Conselho. Com licença, senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que estão assistindo. Sim, fui eu que fiz o ofício pedindo que fosse votado, inclusive
tem aqui a certidão de transitado em julgado, aqui o parecer jurídico da Procuradoria desta Casa, onde deixa bem claro que o recurso não tem efeito suspensivo. Como foi votado, o senhor Adroaldo lembrou, as contas de 2012, as contas de 2020, nós, os 9 vereadores, votamos pelo parecer do tribunal. Até porque eu sou bacharel em ciências econômicas e não me sinto nem um pouco preparado para olhar tudo aquilo e apontar, não conseguir apontar onde está o erro do tribunal. Então, é algo extremamente complexo. Com parecer jurídico, certidão de transitado em julgado e tudo, eu vou votar como sempre votei, de forma justa. As 2 votações seguiam a orientação do tribunal, até porque acredito que o Tribunal de Contas do Estado, composto por contadores, desembargadores, deve ter pessoas muito mais preparadas do que eu. E eu não fiz o ofício. Essas contas já deveriam ter sido votadas quando vieram para a Câmara. Na verdade, aquela vez já deveriam ter sido votadas. Elas estavam prontas para ser votadas. Então, se houver um erro, seria o tribunal mandar as contas, algo que não aconteceu. Devolvo a palavra, senhor presidente. Gilmar Mendonça. Permissão, presidente. Quero saudar os presentes que estão nos assistindo nessa data de hoje. Dizer, primeiramente, que quando eu assumi essa cadeira, ele fez um juramento, cumprir a Constituição e as leis. Isso é primordial para um político, por qualquer situação na vida. Primeiro momento. Que não é um julgamento político, e sim técnico. Quem ri porque desconhece a legislação. Aqui está um acordo. O que é um acordo? Eu pergunto para vocês, o que é um acordo? Juridicamente. É quando uma decisão é julgada final, fim do processo. Eu sou conhecedor disso. Muito bem. Terminou o processo, é o acordo. Aí esse acordo foi julgado por 3 pessoas, por os conselheiros do Tribunal de Contas, especialistas, técnicos. No dia a dia, eles são especialistas em conta. E julgaram pela irregularidade em 2022. Tudo isso que eles falaram aqui foi anterior. Eles analisaram todas essas defesas aí que foi analisado aqui. Juiz Spernandi, de defesa. O tribunal deu parecer unânime. Os 3 conselheiros pela irregularidade. Quem somos nós aqui? Para divergir, que nem o nobre colega falou, recentemente, uns 3 meses atrás, julgamos as contas de outros vereadores, todo mundo elogiou o Tribunal de Contas, porque é capacitado e tudo mais, deu parecer favorável. Ninguém divergiu do Tribunal de Contas. Todo mundo falou bem, aqui nessa Câmara. Todo mundo falou. Ah, porque o Tribunal de Contas foi especialista e tudo mais. Então, o trânsito julgado, fim do processo. Vou ler aqui para vocês. Certifica o acordo de parecer 277/2001 da primeira Câmara, proferido do processo acima citado, foi disponibilizado diário eletrônico. Em 2021, a decisão. Então, a defesa teve todos os momentos de se defender no processo, constitucionalmente, de juntar documento e tudo mais. Teve esse direito. E que acredito eu que deve ter sido feito, naqueles momentos devido. E transitou em julgado em fevereiro de 2022. Acabou o processo. Quem já teve litígio na justiça? Transitou em julgado, acabou. Não tem efeito suspensivo. Isso é uma parte. Então, o acordo foi unânime. Não divergiram o Tribunal de Contas. Que nem falou o nobre colega. Eu me recordo muito bem. Essas contas vieram lá em 2022, aqui nessa Câmara, para ser julgadas. Não sei por que razão retiraram o processo, até questionei. Tivesse julgado lá atrás, aquele ano. E até hoje não teve nenhuma decisão contrária. O acordo da decisão que julgou irregular. Me aprova um documento que conta essa decisão do Tribunal de Contas aqui. Não vi nenhuma decisão. Todo esse tempo. Mas tudo bem, se tem algum recurso, tudo mais. Além disso tudo, o nosso regimento colocou em trâmite. É obrigação do presidente da Câmara colocar em trâmite. Não precisa nem ter requerido as contas quando chegou de lá.
Tinha que ter posto. E temos o parecer jurídico da Câmara. Tem defensor aqui, a procuradora, parecer para dar continuidade ao julgamento. Parecer dos vereadores. Seguiu o procedimento. Está aqui o parecer. O presidente acompanhou o parecer jurídico dessa Câmara. Então, nós, vereadores, o julgamento de hoje não é político. É contábil. Aqui estão as contas. Quem somos nós para julgar contas? Será por R$1. Um administrador, se ele errar por R$1, ele me confessou aqui dizendo que perdeu prazo e sei mais, o que mais. Não justifica no processo. Não justifica. R$1, 1 milhão, para o Tribunal de Contas, não acatou. Então, já adianto mais. Meu parecer é de acordo com o Tribunal de Contas. Ninguém me convenceu de dar parecer contrário. Devolvo a palavra ao presidente. Senhor presidente, com licença novamente. Aí, acho que a nossa população, os ouvintes, conseguiram entender qual a capacidade de muitos vereadores. O cara é um advogado, tá? E não sabe aonde se encontra o Tribunal de Contas em Curitiba. Tá? E daí vem aqui e se contradiz. Ele vem e fala para a população quem somos nós para julgar. Eu só trabalho baseado na lei. Isso eu faço, viu, vereador? Tanto é que eu perdi o meu tempo de estar no meu trabalho e fui no Tribunal de Contas para buscar a verdade. Para buscar a verdade, e a verdade está aqui. Tá? E o tal do acórdão que você fala aí, que eu já comentei antes, que desde dia 2 de fevereiro de 2022 está arquivado no Tribunal de Contas, que se o senhor procurar lá, o senhor não vai mais encontrar, tá? A última peça desse acórdão é a peça 59, que está lá no Tribunal de Contas, que é um pedido do ex-prefeito Sassá, nessa Casa de Leis, onde essa casa autorizou ele a entrar com recursos no Tribunal de Contas. Então, hoje, esqueça, advogado, o acórdão 27721 e busque lá o processo 773-022-2003, que está aqui. E aí, o senhor diz que o senhor vai trabalhar conforme a lei. Que a nossa lei, falei antes, o artigo 5º da Constituição Federal diz que todo cidadão tem o direito de defesa. E aqui, da forma que o senhor está falando que tem que votar, o senhor está atropelando a lei. E o senhor é um cara que se diz conhecedor da lei, por ser um advogado. Acho que ainda bem que na época que o senhor fez direito não existia a OAB. Diego Balacardi. Com licença novamente, senhor presidente, demais colegas vereadores. Eu quero só comentar aqui que eu acho que a gente está fazendo hoje é uma injustiça, que temos colocando em julgamento uma pessoa que ainda não foi julgada. Então, eu acho que isso não é justo. Não é porque é um ex-prefeito, né? Fosse qualquer um cidadão de vocês. Vocês achariam justo ser julgado antes de cumprir o processo, antes do processo terminar? Não. Então, eu acho que nós hoje aqui, vereadores, nós estamos votando uma questão que foi posto em votação pela presidência da Câmara, que, no meu entendimento, não poderia ser votado. Senhor colega Gilmar Minosso, eu concordo que com o meu amigo Valdem Anzilheiro, que na época que o senhor fez direito, não tinha a prova da OB, porque o senhor, senão, não tinha passado. Porque o senhor não tem entendido. Pessoal, só um minuto, senão eu sou obrigado a encerrar a sessão. Porque o senhor não tinha passado. Porque eu sou vereador. Quando o senhor conversou, eu não me meti na conversa, senhor. Então o senhor tenha respeito comigo. Tenha respeito comigo. Eu não estou te ofendendo, estou falando o que eu penso do senhor. Tá? O que eu penso do senhor. Então o senhor me respeita o que eu estou falando. Tá? O senhor me respeita. Tá bom?
No meu entendimento, o senhor não teria passado nunca da prova da OAB. Porque se nós, da Comissão de Finanças e Orçamento, fomos em busca de todos os conhecimentos, de todas as leis, do que está tramitando, o senhor vem aqui dizer que foi julgado. O senhor estudou isso aí? O senhor estuda só isso aí. Estuda bastante, porque o senhor tem pouco conhecimento de leis. Pouco, tá? Então o senhor não pode vir aqui e mentir para a população. Mentir para a população, dizer que não tá, que foi julgado as contas do ex-prefeito. Não foi julgado as contas ainda, a população. As contas do antigo prefeito, do ex-prefeito, está em julgamento ainda. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, independente do resultado que dê, é uma justiça que estamos fazendo se nós reprovar essas contas aqui. Então isso eu quero deixar bem claro para a população. E a eleição vem ali, vem aqui. Esse ano tem eleição. Prestem atenção. O que foi feito nessa administração? Prestem atenção das obras que foram feitas, que não conseguiram fazer uma obra, começar e terminar, que só fizeram reformas e mal feitas. Acho que é isso que nós temos que falar para a população. A população tem que entender isso. E quando essas pessoas vão na casa de vocês pedir o voto, vocês têm que lembrar dessas coisas. Quando essas pessoas, vêm dizer que não está em trâmite e que está o processo do ex-prefeito, lembra que ele está mentindo. Então acho que era isso que eu tinha que falar. É um desabafo. Porque nós ficamos 20 dias estudando esses processos. E se tivesse erros, nós tinha colocado. A Comissão de Finanças e Orçamento tinha colocado. E não tinha dado um parecer favorável. Então acho que isso que eu tinha que comentar. Eu vou devolver a palavra ao senhor presidente. Vereador Márcio Fergunque. Com sua licença, senhor presidente, nobres vereadores e a todos que nos acompanham aqui hoje. Assunto de suma importância, porque demonstra que hoje a nossa casa está cheia, porque é um assunto que não tenho muito prazer em falar. Como os vereadores agora expressaram as suas opiniões, eu acredito que muitos de vocês não tenham conhecimento. Por isso que muitos aqui falam aquilo que pensam, mas não conseguem comprovar como os demais vereadores já comprovaram. Esse processo ele foi julgado em 2021, né? 2021, mas sendo para votar em 2022. Diz que foi engavetado, que não foi possível fazer a votação. Meus amigos, foi buscado informações que agora em 2023 ele teve uma movimentação, inclusive agora no início do ano foi apresentado todos os documentos necessários. Vários prefeitos tiveram suas contas reprovadas e foi submetido a eles o espaço, o tempo para fazer sua defesa. Não é o Sassá, simplesmente, que está sendo o único condenado, o único que teve as contas reprovadas. Vários tiveram as suas oportunidades da ampla defesa. Então, quero dizer para vocês que eu, como vereador, se fosse qualquer outro ex-prefeito que estivesse aqui, eu não cometeria essa injustiça. Há dias atrás, fizemos a votação das contas do prefeito anterior, que ocorreu em todas as instâncias. Foi oferecido a ele todas as oportunidades para se comprovasse e sanar as irregularidades. Porém, essa aqui está em questão na nossa votação, que foi ultrapassado todos os trâmites legais, que hoje estamos votando aqui, no meu entendimento, que está pela metade, e hoje nós estamos tendo o mérito da votação de uma conta que ainda tem o benefício de recorrer e da ampla defesa. Então, eu acredito que, nobres vereadores, não cometam alguma injustiça que não quisesse que cometessem com vocês. Nós somos políticos, todos trabalham aqui, todos nós temos o mesmo pensamento de fazer o bem para a nossa população. Mas não devemos, por parte jurídica e politiqueira, nós deixarmos as oportunidades das pessoas passarem. As pessoas serem julgadas antes mesmo da sua ampla defesa. Deixe que a população aí fora, quando forem para as urnas, que expressem a sua real satisfação ou insatisfação. Então, por isso que estou aqui, justificando o meu voto, porque eu não queria que fizesse com nenhum de vocês, e como não foi feito anteriormente em nenhuma das administrações, e todas as ações que foram movidas pelo Tribunal de Contas, deem a ampla defesa à pessoa. Se correr todos os trâmites, que assim se faça e que se julgue necessário. Seria isso, senhor presidente.
essa matéria é necessária para a aprovação a maioria de 2/3 de votos. Coloque em única votação o projeto Decreto Legislativo número 02/2024. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, manifesta levantando em pé. O projeto de decreto legislativo não obteve os votos necessários, portanto, a mesma está desaprovada e declaro reprovadas as contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2016. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 29 de fevereiro de 2024.